Bom dia, então. Eu sempre esqueço de colocar para gravar, por isso que eu fico falando, porque senão passa mesmo. Eu sou igual, Mari, também. Bom dia, galera. Bom dia para todo mundo. Né? Acho que chegamos aí no momento importante. Bom dia, gente. Chegamos no momento importante, né? Eu acho que estamos todos aqui reunidos. Acho que o pessoal ainda está chegando, então já demos aí uns 10 minutinhos de chegada, de organização. Se caso alguém não estiver encontrando o link, pessoal, tá na agenda de vocês e tá no mural da turma também, tá? Então, se caso algum colega estiver comentando no grupo que não está encontrando o link para entrar, estão nesses dois lugares, tanto no mural quanto na agenda de cada um de vocês, certo? É, vou pedir para a Rô fazer a abertura, né? E aí depois a gente vai fazendo alguns combinados e algumas questões aqui que são importantes. Por favor, Rô. Bom dia, Mariana. Bom dia, Cláudias, né, que estão aí. Bom dia, Fábio. Tem mais algum professor que não visualizo? Bom dia para os alunos. É um prazer vê-los, né, reencontrá-los, mesmo que vendo só as imagens, né, vocês, os corajosos que abrem as câmeras, assim somos nós logo pela manhã, né. Mas, de qualquer maneira, é muito bom reencontrá-los, né? Eu encontrei com alguns muito proximamente, acho que amanhã é um dia que eu vou ver vários, né? Um dia tão importante. E esse ano, um ano tão diferenciado, a gente tem a oportunidade de hoje estarmos reunidos para trabalhar algo que é uma tradição, né? Da terceira série. Há pouco eu conversava com a Mariana, a terceira série sempre propõe artigos científicos, projetos, apresentações interdisciplinares, porque a gente sabe que a integração de conhecimento, ela é uma forma de aprender e de pensar muito importante, não só no ambiente escolar, mas principalmente no mercado de trabalho, na graduação, nos campos da pesquisa, que são campos que vocês vão estar presentes, né, muito proximamente. A gente sente já saudades de vocês, mas a gente sabe que vocês estão indo cada vez mais para a participação de projetos e de empreendimentos que vão exigir de vocês essa visão multidisciplinar de conhecimento, né? O trabalho em equipe são competências que o mercado cada vez mais exige da gente. E a linguagem audiovisual nem se discute, né? Então, o documentário como linguagem audiovisual hoje é um recurso, sim, de aprendizagem, é um recurso muito forte de comunicação, né? E acho que nesse momento de pandemia, nós todos estamos aprendendo o quanto a tecnologia pode nos ajudar, né? Então, que seja um momento bastante rico em aprendizagem, né? Eu uso bastante esse termo com os professores. Olá, professor Marcelo, bom dia, bem-vindo. Que seja um momento bastante rico em aprendizagem e principalmente na vivência, na experiência do quanto os conceitos multidisciplinares hoje, né, são importantes para a nossa prática, tanto no trabalho, como também na construção da pesquisa e dos conhecimentos da nossa vida, seja em qualquer campo profissional que a gente vá atuar. Aos professores, meus parabéns pela iniciativa, e a vocês, alunos, eu já antecipo os parabéns, que eu sei que vem aí trabalhos de bastante qualidade. Eu peço desculpas, eu não vou poder ficar até o final, porque eu moro em Porto Alegre e eu hoje tenho que estar no colégio por um compromisso. Então, eu vou assistir a primeira parte e depois eu me retiro para fazer esse deslocamento até Canoas. Que seja uma abençoada atividade, tá? Bom trabalho. Obrigado, Rosane. Oi, Davi, eu vi que tu levantou a mão. Sim, senhor, é só porque eu queria ver o que ia acontecer. É legal, né? Eu também, quando descobri esse recurso essa semana passada, no finalzinho da semana que eu vi, eu digo, adorei! Aí a gente fica do ladinho aqui pra gente escrito, Davi levantou a mão. Tem que cuidar, né? Esses últimos momentos a gente levanta a mão, aí quando fala, acaba deixando a mãozinha lá. Aí outro dia uma professora dizia, tu queres falar mais? Eu digo, não, eu esqueci de baixar.
Mas é um recurso muito legal e que organiza a vida da gente, né? É um bom trabalho. Eu queria, então, parabenizar. Posso falar um pouquinho? Vai lá, Marcelo, vai lá. Eu queria parabenizar todos os alunos pelo empenho no trabalho, né? Isso é importante, suma importância para o conhecimento de vocês. Então, não é só um trabalho para fazer para o colégio, é para a vida. Isso são conhecimentos que são cobrados em vestibulares, vocês sabem disso muito bem, no Enem. Então, é um reforço que vocês têm e também uma experiência, né, nesse tempo de pandemia, de como que faz um trabalho online. Você já sabe que faz, mas reforça mais no currículo de vocês. Então, parabéns ao engajamento de todos os alunos que estão nessa sala, né? E espero que tenham uma ótima desenvoltura dos seus trabalhos, tá certo? Então, esse seria, então, minha palavra para vocês. Obrigado. Pessoal, então eu acho que... Obrigado, Marcelo. Eu acho que essa é o nosso desejo, né? De que as coisas, de que os trabalhos, de que a gente consiga desenvolver bem cada um dos trabalhos. O nosso objetivo hoje aqui de manhã, né, nesses períodos, é justamente compartilhar conhecimento, né? Compartilhar as produções de vocês, a gente aprender todo mundo junto, porque esse é um espaço coletivo de aprendizagem, né? Então, e que mais do que nunca, né, a gente está num período de aprendizagens coletivas. Eu acho que isso talvez a pandemia tenha trazido, reforçado mais isso ainda, de que o aprendizado, ele é coletivo, mas a gente não está perto, mas a gente não necessariamente precisa estar perto para, né, juntos, fisicamente, a gente tem outras ferramentas que nos permitem. Pessoal, o Ângelo tá querendo entrar, só que como ele tá fora da rede, do domínio, tá? Avisem ele, para ele trocar, de repente ele não viu que ele tá com o e-mail trocado, tá? Ele só pode entrar se ele tiver com o e-mail da escola. Lembrem ele disso, que ele precisa logar com o e-mail da escola, por favor. Então, galera, eu acho que é importante a gente fazer só essa retomada, assim, né? De que estamos num momento de entrega de atividade, estamos mais do que entrega de atividade, num momento de compartilhar aprendizagens, tá? E eu acho que é importante aqui que a gente estabeleça um espaço de conversa, de troca, de dúvidas, né? De perguntas, que a gente possa conversar sobre o trabalho. Ok, Jordana, não vamos criar expectativas, mas eu acho que é importante a gente estabelecer, né, essa relação de que, sim, estamos num momento de aprendizagem, né, sem expectativas, só de aprendizagem, tá bom? Certo, gente? Então tá bom. Mais alguém quer falar? Fábio, Cláudia? Acho que só, como diz o Marcelo, parabenizar todos que estão aqui presentes e compartilhando esses conhecimentos com a gente. É a nossa finaleira, digamos assim, vamos fechar com chave de ouro, né? Não necessariamente criando ou não expectativas, mas é a ideia, né? E sempre agregando informações, né? Eu acho que isso é muito válido e realmente, Mariana, a gente está se reinventando, tem que desenvolver e vamos lá, né? Não adianta a gente ficar pensando como poderia ser. Bom, é assim, então vamos fazer acontecer. Como diz Cortella, faço melhor nas piores condições para quando tiver melhores condições fazer melhor ainda. Só desejar um bom trabalho a todos, afinal de contas, acreditamos, sim, no potencial dos nossos alunos, e enquanto a gente está fazendo algumas citações de pessoas famosas, então eu vou aproveitar e fazer uma citação de uma pessoa famosa na minha vida. Minha mãe costuma dizer, vai lá e arrasa. Então tá pronto. Vocês têm condições, a gente confia no potencial de vocês, as expectativas estão somente ali no âmbito do que a gente sabe, do que cada um é capaz. Então, vamos aproveitar o momento. Então, tá bom. Galera, eu vou... Jordana? Tu quer compartilhar o vídeo? Compartilhar a tela? Isso.
Não sei se eu consigo, Sora. Peraí. Tá, senão eu faço por aqui. Se não consegue por aí, eu faço por aqui. Acho melhor tentar por aí, porque o meu celular não está muito legal, Sora. Ah, não, então vamos lá. Não, entendi. Mari, não esquece Oi. que para sair o áudio tem que compartilhar uma guia daí. Uhum, sim. Já aprendi esses dias na dor, literalmente. Vamos achar aqui. Onde é que eu botei este? Tá lá. Deixa eu só achar qual é a janela que ele tá. Peraí, só um pouquinho. Porque tem milhões de janelas abertas aqui. Tá, achei. Acho que é aqui. Não, acho que é aqui. Ah, acertei. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Sim? Eu vou fechar aqui o meu áudio. Então, o clorotalonil Consegue ampliar a tela, Mariana? funciona como um fungicida, mas ele também tem outras funções. Ele protege a madeira, ele é um pesticida, é um acaricida, ele controla o aparecimento de moscas. Mari, não se tem áudio. Não temos áudio. Tá muito baixinho, Mariana. Tem o áudio, mas tá muito baixinho. Tem áudio, sim. Mas a gente não tá ouvindo, né? Tá muito baixo. Calma, Davi, calma. Tem o áudio, mas tá muito baixinho. Tem áudio, mas a gente não tá com áudio aqui, não se escuta. Não. Eu vou tentar. Ele tá aqui. Vou tentar abrir o do vídeo, peraí. Eu acho que é o áudio do vídeo, isso. Mas já tá, ó. Tá no máximo aqui. Então, de repente, ela gravou baixo. Pode ser. Talvez a gente tenha que, cada um nas suas casas, aumentar um pouquinho o som aí. O meu tá no máximo, eu sou meio surdinha. Então, eu vou abrir aqui de novo. Eu vou abrir aqui de novo, tá bom? O clorotalonil é um composto orgânico que funciona como um fungicida, mas ele também tem outras funções. Ele protege a madeira, ele é um pesticida, é um acaricida, ele controla o aparecimento de mofo, bolor e também o aparecimento de algas. E ele pode ser vendido por 3 nomes: Bravonil, Daconil e Eco. Gente, essa parte da Luísa tá legendada. Vai ter que ver as outras. Cenoura, pepino, feijão, melancia, melão, pimentão, rosa, tomate, uva e principalmente na plantação da soja. O clorotalonil é um dos principais produtos no mercado brasileiro. Nos dias de hoje, o mercado nacional é marcado pelo clorotalonil SC, suspensão concentrada, tendo poucos produtos registrados com a formulação WDG, grânulos dispersíveis em água. Ele costumava ser aplicado principalmente em frutas e hortaliças, contudo, nos últimos tempos, o produto vem sendo utilizado cada vez mais para tratar doenças fúngicas da soja. Essa utilização causou um crescimento significativo do volume de mercado e da importância do produto no Brasil. Sua fórmula molecular é C8Cl4N2 e na sua estrutura está presente um anel benzênico, que é um dos principais agentes prejudiciais à saúde. A toxicidade do benzeno se dá por meio da liberação da substância na água ou no ar. Na água acontece por meio da evaporação, que envolve o equilíbrio dinâmico, e pelo ar, que pode ser decomposta em poucos dias por se misturar com outros poluentes atmosféricos. The glyphosate with chemical formula of C3H. O glifosato de fórmula C3H8NO5P é um herbicida sistêmico de amplo espectro e dissecante de culturas. É um composto organofosforado, especificamente um fosfonato. É usado para matar ervas daninhas, especialmente as folhosas perenes e gramíneas que competem com as culturas.
Formulações comerciais de glifosato contêm, além de sais de glifosato, certos aditivos, tais como surfactantes de diferentes tipos em concentrações variáveis. Taxologistas têm estudado os efeitos do glifosato isoladamente dos aditivos e das formulações. O glifosato é o agrotóxico mais utilizado no Brasil e no mundo. E segundo algumas análises toxicológicas, o glifosato ele é mais tóxico combinado com algum outro ingrediente do que estando isolado. E no Brasil não existe nenhuma legislação que proíba que limite, na verdade, o uso de qualquer resíduo no solo, mas, entretanto, algumas legislações estabelecem normas criteriosas para a realização de testes preliminares e para avaliação ecotoxicológica de pesticidas. O diafetir de fórmula C23H32N2OS é um inseticida e uma acaricida de formato sólido, incolor e insolúvel em água. De acordo com a Agência Europeia de Produtos Químicos, este produto é muito tóxico e inalado e gravemente perigoso para a vida aquática. O diafetiron é usado diretamente nas plantações de vegetais e algodão. Ele é utilizado contra os insetos sugadores. Ele trabalha na inibição da síntese de ATP. Ele propriamente é um propesticida, que é convertido na forma ativa de um carbonimida. Ele é um heteroaromático que é 1,3-diisopropil-5-fenoxibenzeno, no qual o átomo de hidrogênio na posição 2 é substituído por um grupo tercibutilcarbomato nitrilo. No documentário Os organoclorados, fertilizantes e pesticidas causam diversos impactos no meio ambiente, saúde humana e animal. Por isso, estamos com especialistas sobre o assunto e quais exatamente são os impactos. É isso que eles vão falar. Então, quais são os malefícios no meio ambiente por conta desses produtos químicos nas lavouras de plantações? Bom, sobre o solo, como ele é capaz de reter grande quantidade de contaminantes, com o tempo ele fica fragilizado e isso acaba diminuindo a sua fertilidade. Além de que também pode causar a morte de micorrizas, a diminuição da biodiversidade no solo e também ocasionar a acidez no terreno. As águas também são frequentemente atingidas por agrotóxicos. E rios e lagos podem entrar em contato com o produto até mesmo por lançamento intencional. E o impacto vai depender da estabilidade do ambiente e do tipo de produto que foi lançado. Nos casos mais graves, isso pode acarretar na morte de diversas plantas e animais aquáticos, e isso influencia em toda a comunidade aquática. Os agrotóxicos na água, eles não atingem apenas as espécies que vivem nesse ambiente. Por exemplo, um homem que ingere um peixe que vive numa área contaminada por esse tipo de produto, ele pode sim sofrer com a contaminação por agrotóxico. Alguns animais não morrem pelo contato com agrotóxico, mas acabam acumulando-os em seu corpo e passam o produto através da cadeia alimentar, prejudicando diversas espécies. Outra coisa extremamente prejudicial ao meio ambiente são as queimadas nas lavouras. Elas normalmente são destinadas à limpeza do terreno, ao cultivo de plantações ou formação de pastos, com o uso do fogo de forma controlada. Porém, às vezes esse fogo sai de controle e causa incêndios em florestas, matas e terrenos. As queimadas
para a prática de atividade agropecuária no Cerrado acontecem muito, já que o ato tem pouco custo para o preparo inicial da terra. Mas também acontecem incêndios por tocos de cigarro jogados na mata. E esses incêndios feitos pelo homem geram um grande impacto no bioma, porque quando acontecem em grande proporção, acaba acarretando na perca da biodiversidade e prejudicando a fauna e a flora do Cerrado. A Amazônia tem condições climáticas que fazem dela uma floresta úmida e de altas temperaturas praticamente o ano todo. Então, quando há focos de queimadas ou incêndios florestais, não há possibilidade desse fogo ter sido causado de forma natural, e sim artificial, E vale ressaltar que queimadas sem licença do órgão ambiental são tidas como incêndios criminosos e são punidas pela Lei de Crimes Ambientais com pena de 1 a 4 anos de reclusão. Essa mesma lei, ela protege a natureza de crimes contra a fauna e contra a flora. E também existem os créditos de carbono, que foram criados em 1997 no Protocolo de Quioto e visam a diminuição do efeito estufa, já que os mesmos são causadores de diversos problemas ambientais ligados às mudanças climáticas. Esses créditos fazem parte de um mecanismo de flexibilização que auxilia países com metas de redução de emissão de gases poluentes a alcançá-los. Considerada a moeda do chamado mercado de carbono, os créditos de carbono são a representação da não emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Um crédito de carbono é a representação de 1 tonelada de carbono que deixou de ser emitida para a atmosfera, ajudando assim a diminuição do efeito estufa. E esses créditos estão disponíveis para ser comercializados para países que não cumpriram a sua meta, e eles são comercializados pela Bolsa de Créditos, e no Brasil nós temos a chamada Bolsa de Mercadorias do Futuro. Após o entendimento dos impactos no meio ambiente, é necessário que falemos sobre os riscos em nossos próprios corpos. Então, estamos com outros 2 especialistas internacionais, onde eles abordam sobre o assunto. What do you bet the risks of pesticides in your own bodies? The human being is severely harmed by the use of pesticides, both for those who manipulate and for those who consume foods grown with these substances. In addition, these products in the atmosphere can trigger poisoning in people and other live organisms that breathe contaminated air. Depending on the type of pesticide ingested by man, it can suffer serious health damage and even die. Among the most recurring problems are kidney damage, mutation of genes, which frequently triggers cancer, reduced fertility, nervous system problems, cirrhosis, and even poisoning. Bom dia a todos os espectadores. Estamos hoje com 2 convidados, um especialista nacional e outro especialista internacional em legislação ambiental, para discutir sobre os temas referentes ao uso de agrotóxicos, organoclorados, pesticidas e fertilizantes, substâncias utilizadas para eliminação de pragas e o aumento da produtividade no campo, além de fazer uma comparação com a situação atual no exterior. Sejam bem-vindos, Brandout e Benelli. Sabemos que esse assunto atualmente é de grande importância, visto o momento de fragilidade ambiental que ocorre atualmente. Brandout, o que você pode falar sobre o atual uso dessas substâncias no Brasil? Muito obrigado pelo convite. Na década de 1970, o governo brasileiro adotou a monocultura e o uso intensivo de agrotóxicos como uma política agrícola de modernização no campo. Desde então, a quantidade de agrotóxicos tem aumentado a cada ano, com destaque nos últimos 5 anos, aumentando significativamente. Em 2019, foram registrados até meados de março a marca recorde de 169 produtos. Foi o maior ritmo de liberação já registrado pelo Ministério da Saúde, que divulga dados desde 2005. E o que a legislação vigente no Brasil diz sobre o uso, comercialização e aprovação dessas substâncias? Então, a Lei de Agrotóxicos e Afins, número 7.802, de 11 de julho de 1900,
somente podem ser utilizados no país se forem registrados em órgão federal competente, de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos responsáveis pelos setores de saúde, do meio ambiente e da agricultura. Entretanto, a maior liberação de pesticidas nos últimos anos, segundo o Ministério da Agricultura, se deve a medidas desburocratizantes adotadas nos órgãos que avaliam os produtos, em especial na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. Benelli, a postura de outros países em relação ao uso de agrotóxicos possui alguma semelhança com a postura do governo brasileiro? Absolutely not. Europe bans the use of most pesticides used in Brazil nowadays. Among the 50 most used, 22 are prohibited in European countries. Brazil is the second largest buyer of pesticides manufactured on European soil, but banned for use in the European Union and England. The practice was already known, but for the first time the importance of Brazil in this market was revealed. There were 10,000 tons in 2018 and 12,000 in 2019. Benelli, quais são os principais agrotóxicos que são utilizados no Brasil que são de uso ilegal em outros países na Europa, na própria União Europeia ou em países asiáticos? Acephate, carbofuran, phosphate, lactofen, paraquat, and methyl. And methyl parathion are examples of pesticides used in Brazil that are banned in Europe. Studies have indicated several diseases and problems that are related to the use of these substances, such as cancer, damage to the nerves, endocrine, respiratory, and reproductive diseases. In addition to possible genetic mutations, they are still used in various plantations across the country. Brandot, como você vê a política brasileira de preservação do meio ambiente? Os agrotóxicos podem ser considerados um caso isolado? Ao analisarmos o cenário ambiental brasileiro e sua postura com relação a medidas de preservação ambiental, a gente pode perceber que o uso inconsequente de agrotóxicos não é um caso isolado. As medidas de preservação ambiental no Brasil se mostram inefetivas ou inexistentes se observarmos os crescentes casos de queimadas no Cerrado e na Amazônia. A política de preservação do meio ambiente brasileira preza somente por questões econômicas de mercado e dedica-se em maximizar os impactos sociais e ambientais de curto, médio e longo prazo, a serem custeados por toda a população. Cada vez mais ferramentas tecnológicas estão sendo empregadas na agricultura e no ambiente, e não é de hoje que isso vem acontecendo. Vamos conversar um pouco sobre isso com um dos maiores especialistas nacionais no assunto. A primeira tecnologia a ser usada fortemente na agricultura foi o GPS para orientação nos campos. A mais recente a ingressar nesse meio foi o uso de drones para o monitoramento aéreo das colheitas e dos processos e seus processos. Já na pré-produção, nós temos o uso de sementes transgênicas. Já na própria produção, o uso de sensores e máquinas com piloto automático para fazer os processos que podem ser mais mecanizados. Na área do meio ambiente, temos avanços na área da nanotecnologia e do monitoramento para o combate ao desmatamento ilegal. No ramo de energias, temos o avanço tecnológico cada vez maior nas áreas das energias renováveis, como a solar, que hoje possui um fácil acesso, onde podemos ter nos tetos de nossas casas, se quisermos. Muito obrigada pela entrevista, Baiano Bonner. Agora a nossa próxima conversa é com o professor de Oxford, especializado em tecnologias aplicadas na saúde e na qualidade de vida. Ele vai explicar um pouquinho melhor para nós. The X-ray, tomography, MRI, and the organ transplant were some of the greatest advances for the world's health. Genetic mapping was also a great discovery for treatment of diseases such as HIV and cancer. Other technologies like AI, artificial intelligence, has been doing more delicate tests, such as laser surgeries. With all this technology advances, the life quality and expectancy has been increasing. But on the other hand, as everything evolves, people are getting more anxious and stressed due to work or even the traffic.
Muito bom, galera. Muito legal. Parabéns. Parabéns. Muito show. Muito bom mesmo. Olha, a Cláudia falou das legendas, né? Cláudia, adorei tanto português quanto inglês, né? Para todos os gostos. Muito bom, galera. Muito bom, né? Muito. E as pronúncias, viu só? Temos vários correspondentes internacionais. Eles são muito, muito legal. Galera, eu acho que a gente pode assistir os 3. E aí a gente faz os comentários sobre o conteúdo depois, porque eu acho que querendo ou não, a gente vai do vídeo. Não, Mariana, é aquilo que eu te falei, o teu microfone estava aberto, mas tu não tem como desligar ele, porque tu tá com a tua tela cheia. Agora no próximo eu cuido, desculpem. É aqui a inexperiência, são 8 meses, mas eu ainda não entendi o processo. Mas se a gente fecha o nosso áudio, não passa o áudio do vídeo, tem que ficar os dois abertos, não tem como. Ele baixa, sei lá, ele fica diferente. Não, ele não sai se fecha. Será? Não, sai sim, sai. Mas eu sempre faço, Cláudia, eu sei porque os meus livros têm áudio, tudo, e daí quando eu fecho meu microfone, não sai o áudio. Mas tu compartilha guia ou tela? Tela. Não, tem que ser compartilhar guia. Tem que ser guia. Aprendi mais uma. Vamos para o vídeo da 23B? E aí a gente assiste, depois a gente vai fazendo os comentários gerais. Mas parabéns, 23A, o vídeo ficou muito bom. Fala, Maria. Vocês falaram que ia ter, tipo, uma premiação para quem fizesse melhor. Isso continua? Rosane, por gentileza. Eu lembro que alguém comentou assim. É a ideia. Olha, na verdade, vocês tiveram a ideia, a gente só não fez os ajustes, mas acho que tá valendo ainda, né? Como equipe só conversar. Vocês sabem, alunos, que assim como vocês, a gente também anda aí nessa correria, mas acredito que seja isso aí. Eu nem solto mais, ó. Então já fica de tarefa, tá? Cláudias, Fábio, Marcelo, Mariana, a gente conversar um pouco a respeito, certo? Eu aproveito para dizer que eu preciso me retirar. Parabéns ao documentário apresentado e sucesso nos próximos, tá? Obrigado. Boa viagem, Rua até Canoas. Boa viagem. Eu vou assistir a gravação dos demais depois, tá? Muito obrigada. Beijos. Deixa eu pensar aqui. Quem compartilhou? A Nathalie, né, Nathalie? Tu consegue compartilhar? O que é que eu compartilho por aqui? Sora, tu vai ter que compartilhar, que meu celular não vai. Tá. Eu prometo que agora eu fecho o áudio. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu só achar qual é a guia de vocês. Esse é o da 23C. Esse aqui. Tá. Então, deixa eu achar aqui. Só para não compartilhar o vídeo se não é errado. Acho que é esse aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu vou fechar o meu microfone agora. Certo, galera? Eu vou ligar o vídeo ali, então. Vamos lá, mais um documentário. Bom dia, muito bom dia! Estamos começando mais um Jornal da Manhã. E olha, Gabi, iniciamos a nossa manhã falando sobre um assunto muito importante, que está cada vez mais presente nas nossas vidas. Os fertilizantes, os pesticidas e os organoclorados. Bom, os fertilizantes ou adubos são qualquer tipo de substância que são aplicados ao solo ou em tecidos vegetais, com a intenção de prover nutrientes essenciais para o crescimento das plantas. Eles são utilizados na agricultura para obter uma melhor e uma maior produção. Bom, já os pesticidas ou praguicidas são qualquer substância ou mistura que tem por objetivo destruir
impedir ou mitigar o desenvolvimento de pragas. Os organoclorados, também chamados de organocloretos, são utilizados em sua grande maioria no controle de pragas no setor agropecuário. Existem também outros tipos de moléculas dentro dessa classe, também conhecida como alguns plásticos e medicamentos, que são aprovados e possuem maior segurança do que pesticidas em lavouras. É isso aí, gurias, é um assunto muito importante mesmo. E para o pessoal entender melhor sobre os fertilizantes, eles são divididos em 4 grupos. Os fertilizantes orgânicos são aqueles que usam resíduos animais ou vegetais na sua produção. Eles melhoram diversas condições do solo, como a aeração, a capacidade de retenção de água e a biodiversidade. Existe uma grande diversidade desses fertilizantes, entre eles o esterco animal, o humus de minhoca e a vinhaça, que é um resíduo da produção do açúcar. Os fertilizantes organominerais são aqueles produzidos na mistura do adubo orgânico com o mineral. Eles melhoram o solo e equilibram seu pH, além de fornecerem matéria-prima bruta, o que ajuda as plantas a crescerem de forma mais rápida e saudável. Já os biofertilizantes são fertilizantes orgânicos líquidos produzidos pela adição de água em uma mistura de materiais orgânicos. Eles são amplamente utilizados na agricultura, pois eles carregam minerais de boa absorção direta pelas plantas, o que ajuda na captação do nitrogênio. Agora quem vai falar com a gente sobre os fertilizantes minerais é a bioquímica Laura Foz, especializada em agroecologia pela Universidade de Harvard, em Boston. Hi people, good morning. My name is Laura Foz. I was invited to be here today and it's a pleasure for me. I am biochemist specialized in agroecology, graduated from Harvard. Let's start talking about fertilizers. The most important fertilizers in the world are mineral fertilizers. They are synthetic and easy to absorb in plants. The most important ones are ammonia based on nitrogen, phosphate based on phosphorus, and potassium based potassics. Agora eu passo para a repórter Yasmin, que vai falar um pouco mais sobre os pesticidas e os organoclorados. Hoje eu vou falar sobre os organoclorados. Eles são utilizados na indústria de higiene bucal, plásticos e pesticidas. Conheça algum deles. O cloroformo ele era utilizado como anestésico por inalação, mas por ser tóxico foi deixado de lado seu uso. Dioxinas, elas são liberadas a partir da queima de PVC e compostos clorados. DDT foi utilizado na Segunda Guerra Mundial para combater o mosquito transmissor da malária e da febre amarela. Agora, a bioquímica Laura Foz explica melhor esse assunto para a gente. In agriculture, organochlorines are used as pesticide. The problem, however, is that organochlorines remain active for a long time on nature, damaging the ecosystem. Chloroform is the main organochlorine in the world. It is part of the group of organic halide. It is widely used as anesthetic and used as a drug, but today it is only used as organic solvent. Tem várias classificações para os pesticidas, dependendo do tipo de praga a ser combatido. Os bactericidas são utilizados no combate das bactérias, através da inibição da replicação de DNA delas. Os inseticidas, eles combatem insetos e não só servem nas lavouras, como também nas residências. Os herbicidas são utilizados nos controles das ervas daninhas e os fungicidas no controle de fungos. Temos também os acaricidas, que são utilizados para combater os ácaros, que servem de transmissor de doenças nas lavouras. Os pesticidas botânicos, eles têm na sua composição a nicotina, sabatina, piretrina e rotenona. Os compostos orgânicos têm na sua composição nitrogenados, clorados e fosforados. Os inorgânicos têm na sua composição o arsênio, o ferro, o selênio, entre outros elementos da tabela periódica. Now, going to the area of pesticides, there is the glyphosate. Glyphosate is an acid applied in the form of salt. Glyphosate is a herbicide, so it means that it kills more than 150 wild plants. And it's used before
planting several monocultures. Thank you again for inviting me to this program. I appreciate this topic and it's very important to talk about them. And bye bye, see you soon. Bom, Gabi, como é bom saber sobre as coisas que acontecem ao nosso redor, né? Realmente é muito bom ter conhecimento sobre esse tipo de coisa. Bom, esse foi o programa de hoje e voltamos amanhã. Tenha um bom dia e até mais. Bom dia, sou a Natália Bessosa. E eu sou Leonardo Moura. O JA está começando. O recorde de novos pesticidas certificado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em menor tempo, batido pelo governo Bolsonaro após a aprovação de 86 novos produtos em menos de 2 meses, é comemorado por um grupo seleto de empresas. Além de acumularem pedidos de registros, as corporações responsáveis pelos agrotóxicos e seus sócios, elas têm em comum um histórico de conflitos agrários, processos e denúncias de contaminação. A multinacional suíça Syngenta Proteção de Cultivos, LTDA, vem enfrentando grandes escândalos por conta dos agrotóxicos utilizados pela mesma. Dentre eles está o homicídio culposo de Vladimir Mota de Oliveira, após o cidadão ingerir um peixe contaminado. Para entendermos melhor sobre esse assunto, vamos contatar nosso repórter Nunes de Oliveira, que recentemente tentou contato com a empresa. Bom dia, Nunes. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Natália. Eu sou o repórter Nunes de Oliveira e venho aqui na tentativa de esclarecer com a dona da empresa Syngenta, senhora Victoria Blueberry, a respeito dos delitos cometidos pela sua empresa. Nós do JA temos dados de que a empresa está sendo acusada atualmente de homicídio culposo de um homem, como podemos ver na acusação a seguir. A Syngenta foi condenada em dezembro pelo homicídio culposo do Vladimir Mota de Oliveira, um morador das redondezas. Ele foi contaminado pelos compostos químicos após ingerir peixes que vieram de um rio contaminado pelo diclorodifenil tricloroetano, mais conhecido como DDT, liberado pela multinacional. Como o DDT é lipossolúvel, ele é absorvido com facilidade pelo sistema digestório e respiratório, sendo acumulado no tecido adiposo e chegando ao sistema nervoso central, onde atua na relação sódio-potássio. Em casos de alta intoxicação, como foi o de Vladimir, os sintomas ficam evidentes em apenas 2 horas e posteriormente levando a óbito. Mas também nos anos passados, a mesma empresa já teria enfrentado diversos processos na justiça. Como podemos ver, um dos casos mais graves atribuídos à multinacional é a perseguição do cientista Tyrone Haynes, difamado pela Syngenta após um estudo realizado a pedido da própria empresa, sobre o herbicida atrazino. Nos anos 80, o pesquisador concluiu que o agrotóxico impediu o desenvolvimento sexual dos sapos. A empresa tentou comprar os dados da pesquisa para mantê-los em segredo. Sem sucesso, deu início a uma ampla campanha para destruir a reputação profissional do cientista, como relatou a revista New Yorker, em reportagem publicada em 2014. Também no ano passado, a Syngenta foi condenada a indenizar em R$150 mil os 92 alunos, professores e funcionários da Escola Municipal Rural São José do Pontal, em Rio Verde, atingidos em 2013 pela pulverização aérea do hexaclorociclohexano, usado em serviços da Aerotex Aviação Agrícola. A empresa despejou o veneno em uma cultura de milho localizada ao lado da Escola Municipal, que faz parte do projeto de assentamento Portal dos Buritis, em uma área da União, como explicou de olho nos ruralistas em reportagem publicada na época. Em situações de exposição direta a vapores do hexaclorociclohexano, como em ambientes de trabalho fechados, podem ser causadas irritações nas vias respiratórias. E mais, no início desse ano, uma funcionária da empresa também deu queixa em relação a riscos crônicos das doenças congênitas e outros danos a diversas saúdes, causado pelo fertilizante mineral NPK. Meirelles foi exonerado em 2012 após denunciar um esquema de corrupção na agência. A exposição a níveis muito altos de NPK surgem sintomas de cianose, coloração azulada na pele e problemas digestivos e respiratórios. Infelizmente, a dona da empresa não quis nos dar depoimento, deixando apenas uma pequena nota. Nota de esclarecimento.
A Suíça Singenta Proteção de Cultivos LTDA, em respeito aos seus clientes e sociedade em geral, tendo em vista as notícias vinculadas, esclarece para a opinião pública que a nossa instituição não será envolvida no caso do homicídio de Vladimir Mota de Oliveira, e que a informação sobre a queixa da nossa funcionária são falsas. Em relação ao caso de indenização, já foi resolvido na Justiça e não tem motivos para trazer novamente esse assunto a público. Nossa empresa preza pela segurança e pela qualidade dos nossos contratados. A senhora Victoria Blueberry reafirma que a sua instituição não praticou nenhum ato ilícito. Bom, nossa primeira tentativa de contato com a empresa Singenta não obteve sucesso. Entanto, dias mais tarde, a própria senhora Victoria Blueberry nos enviou um áudio esclarecendo sobre o assunto. De acordo com as notícias que o Jornal do Almoço tem apresentado, minha empresa tem sido prejudicada, sendo que esses pesticidas, em especial o DDT, não causam nenhum dano à saúde. Eram até utilizados para cura de doenças. Então não tem como o senhor Vladimir Mota de Oliveira e funcionários da empresa terem sido contaminados. E sobre as outras acusações, sem nada a declarar, pois está no passado e já foi resolvido. Para tirar algumas dúvidas sobre esse caso, nós chamamos uma convidada especial. O nome dela é Alicia Mendes, ela é engenheira agrônoma, mestre e doutora em agronomia. Ela tem pós-doutorado em manejo de praga e biotecnologia e é professora associada na University of the Fraser Valley. E quem conversará com ela em primeira mão é o nosso entrevistador Marcel. Bom dia, Marcel. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Natália. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Estou aqui hoje com a entrevistada Alicia Mendes para esclarecer algumas dúvidas que ainda restaram. Bom dia, Alicia. Oi, boa tarde para você e para todos que estão nos assistindo. Bom, venho aqui hoje através do JA para esclarecer algumas dúvidas, então vou lhe fazer algumas perguntas, tudo bem? Claro, pode me perguntar o que quiser. Bom, primeiramente gostaríamos de saber, pois acabamos de ver um caso de um depoimento de uma dona da empresa que utiliza o DDT. Então, mais especificamente, gostaríamos de saber sobre o seu uso e os seus efeitos. O uso do DDT começou durante a Segunda Guerra Mundial para combater os insetos e combater as doenças, a malária, o tifo e a febre amarela. Era usado também por fazendeiros para controlar suas pestes agrícolas. O uso do DDT foi proibido por volta dos anos 70, em virtude de seu efeito acumulativo no organismo. Dentre os malefícios causados por ele está o enfraquecimento das cascas de ovos das aves, envenenamento de alimentos como carnes e peixes. Alguns estudos sugeriram que é cancerígeno, provoca partos prematuros, causa danos neurológicos, respiratórios e cardiovasculares. Bom, temos uma lista dos compostos químicos mais utilizados no Brasil. Tu poderia, por favor, nos dar uma breve explicação de quais os efeitos de cada um? Nós temos os fertilizantes minerais, os organoclorados e os pesticidas. Os nutrientes do fertilizante mineral são absorvidos mais rapidamente pelas plantas e por isso requerem cuidados, pois podem até causar problemas, como a queima de folhas e raízes e acúmulo de sais no solo. Não apresentam riscos à saúde humana de forma direta, mas há subprodutos nutrientes, como ureia que produz amônia, por exemplo, que pode causar contaminação no meio ambiente. Os pesticidas causam sérios riscos ao meio ambiente e à saúde do ser humano. A aplicação de pesticidas em lavouras podem contaminar lençóis freáticos e rios, levando à morte de seres que vivem nesses locais. A planta também sofre impactos com o uso de pesticidas, já que isso afeta sua estrutura física, bem como seu metabolismo. O ser humano, evidentemente, é também muito prejudicado pelo uso de agrotóxicos, tanto para os que manipulam quanto para os que consomem alimentos cultivados com essas substâncias. Um dos principais danos causados por pesticidas à saúde humana é a mutação dos genes das células, o que posteriormente desencadeia o câncer em várias partes do corpo. O uso dos organoclorados tem como finalidade viabilizar a produção agrícola através do extermínio de pragas, que muitas vezes acabam com a produção de alimentos. O problema, entretanto, é que os organoclorados, após seu uso, permanecem ativos no meio ambiente por grandes períodos, prejudicando os ecossistemas. Perfeito. Agora você poderia, por favor, nos indicar pesticidas e outros compostos químicos que não são tão prejudiciais à nossa saúde e nem ao meio ambiente, e por que eles não são?
O fertilizante orgânico é mais indicado por ser e ter um processo mais natural, além de oferecerem os mesmos elementos que os adubos não minerais. Ajudam a fortalecer a biologia da terra, tendo não somente nutrientes, mas também micro-organismos e outras coisas que ativam a vida do solo. O carbamato, da família dos organoclorados, é o menos prejudicial, pois apesar de ser tóxico, seus efeitos levam apenas uma semana. Bom, muito obrigado. A sua presença hoje foi essencial para que nós pudéssemos compreender mais sobre este assunto tão pouco falado no nosso país. O prazer foi todo meu. Estou feliz de ter ajudado. Esperamos ter esclarecido todas as dúvidas que ainda restaram aí em casa. Agora de volta com vocês, Leonardo e Natália. Esclareceu sim, foi uma ótima entrevista. E bom, a Natália teve que cobrir uma notícia, então eu vou encerrar o Jornal da Almoço por aqui. Um ótimo dia a todos e tchau. Boa tarde. No dia de hoje, o Ministério da Agricultura publicou a liberação de mais 27 agrotóxicos. No mês passado, o governo autorizou outros 22 pesticidas com a mesma finalidade. Já são mais de 176 autorizações publicadas em 2020. No mandato de Jair Bolsonaro, a liberação desses compostos químicos segue tendo a maior alta em 15 anos. Agora, iremos apresentar uma entrevista com a Maria Clara, uma especialista em exportação e importação. With the increase in the use of pesticides, Brazilian farmers may experience difficulties with the export of products, suffering restrictions which reduce the competitiveness of national foods. This has already happened in 2012 with orange juice due to the use of pesticides prohibited in the United States, and also with the black pepper, which was restricted by the European Union in 2017 due to excess waste. It is necessary to pay attention to the marketing rules and ensure the training of everyone who handles the products on the plantation. It is also important to note that half of the active ingredients of pesticides released in Brazilian territory are prohibited in countries of the European Union. Not all of 497 active ingredients authorized in Brazil can be compared with the European framework. That's because 65 of them refer to derived substances and another 79 are not classified by the health agencies there. Of the remaining 353 principles, 194 are also released in European Union countries, and 155 are prohibited. É importante também ressaltar que metade dos princípios ativos de agrotóxicos liberados em território brasileiro são proibidos em países da União Europeia. Dos 497 princípios ativos autorizados no Brasil, 65 deles se referem a substâncias derivadas, e outros 79 não são classificados pelas agências de saúde de lá. Dos 353 que sobram, apenas 194 são autorizados na União Europeia, e os outros 155 também são proibidos. Com o aumento do uso de agrotóxicos, os agricultores brasileiros podem passar por dificuldades com a exportação de produtos, sofrendo restrições, o que diminui a competitividade dos alimentos nacionais. Isso ocorreu com o suco de laranja em 2012, devido ao uso de um agrotóxico proibido nos Estados Unidos. Em 2017, a pimenta do reino foi restrita da União Europeia devido ao excesso de resíduos. É importante estar atento às regras de comercialização e garantir a capacitação de todos que manejam o produto durante a plantação. Devemos ficar atentos com as mudanças que estão ocorrendo no nosso país. Verdade. Agora vamos transmitir a nossa repórter que foi às ruas para saber a opinião do povo. Boa tarde, pessoal. Hoje eu vim aqui numa feira de orgânicos saber o que a população está achando dessa liberação dos agrotóxicos. Então, eu encontrei aqui a Lucy. Boa tarde. Boa tarde. Oi, Lucy. Tudo bem? Não sei se a senhora ficou sabendo da liberação dos agrotóxicos. Queria saber a sua opinião e por que tu gosta de frequentar essa feira de orgânicos.
Fiquei sabendo sim, eu acompanho, porque eu já tive câncer de mama 2 anos atrás e retornou, então eu sempre priorizo a boa alimentação. E sou contra a liberação dos agrotóxicos e venho já na feira há muitos anos de orgânicos, em função de ser um produto que é fiscalizado e que o pessoal sabe que não tem agrotóxico. E o sabor é diferente, a textura é diferente, é um local ótimo de se comprar. O preço também é muito bom. Então foi isso aí, pessoal. Essa é a Lucia, ela conta um pouco da experiência dela na feira de orgânicos. Para complementar o que foi falado, iremos trazer agora 2 especialistas muito importantes. Fiquem agora com as falas do médico Guilherme e o biólogo Leonardo. A intoxicação por agrotóxicos pode ocasionar vômitos, náuseas, tonturas, enjoos ou até mesmo a morte. As intoxicações crônicas, aquelas causadas por uma exposição maior ao produto, podem causar lesões cerebrais, paralisias, tumores e alterações comportamentais. Em mulheres grávidas podem ocasionar malformação congênita ou até mesmo um aborto. Apesar dos benefícios para a agricultura, os agrotóxicos são extremamente nocivos para os seres vivos e podem desencadear contaminação e poluição do solo, água e até mesmo do ar. O solo das regiões onde se pratica a agricultura é frequentemente exposto a agrotóxicos. Essa contaminação pode ocorrer em razão da aplicação direta dos produtos nas plantas ou então por intermédio da utilização de água contaminada e dos efeitos com embalagens descartadas incorretamente. Como o solo é capaz de reter grande quantidade de contaminantes, com o tempo os agrotóxicos fragilizam-no e reduzem sua fertilidade. Eles também podem desencadear mortes de micorrizas, diminuir a biodiversidade do solo, ocasionar acidez, entre outros problemas. O ar também é exposto aos agrotóxicos, que podem ficar em suspensão. Estes produtos na atmosfera podem desencadear intoxicação de pessoas e de outros organismos vivos que respiram um ar contaminado. As águas também são frequentemente contaminadas por agrotóxicos. Segundo o IBGE, a contaminação dos rios por esses produtos só pede para a contaminação por esgoto. Nesse caso, rios e lagos podem entrar em contato com o produto mediante o lançamento intencional por escoamento superficial a partir de locais onde o uso de agrotóxicos é realizado. A da tarde termina aqui e desejo a todos uma ótima tarde. Bom, por hoje é só. Uma boa tarde a todos. Boa noite, começa agora mais uma edição do Jornal Noite e nessa edição contaremos com 2 convidados especiais diretamente do Reino Unido, o renomado cientista Lucas Schmidt e o pesquisador Renan. Também teremos, ainda hoje, um breve bate-papo sobre inovação e tecnologia aplicado na nossa sociedade atual. E para o mesmo, teremos o entrevistador Pedro Zeverbrucker e o fazendeiro biotecnólogo Gabriel Barcelos, formado na Universidade de Cambridge. Para darmos início ao jornal, vamos entrar agora em contato com o repórter Ian, que está ao vivo no Reino Unido. Quais são as novidades por aí, Ian? Boa noite, Renan. Lucas. Bom, desde o início da medicina houve um grande receio em realizar transplantes de órgãos. Porém, há pouco tempo foi desenvolvida técnicas de impressão de órgãos e tecidos orgânicos em 3D. Como você acha que essa nova tecnologia nos ajudará nos procedimentos mais delicados? A bioimpressão é como uma impressora 3D comercial, mas utiliza compostos orgânicos para imprimir qualquer coisa, de tecidos a órgãos. Durante o processo, biomatérias formadas em gel são aplicadas com precisão na peça final, criando assim as estruturas e tecidos. Atualmente, isso está sendo aplicado na pesquisa da medicina regenerativa, buscando uma nova forma de promover uma solução para a necessidade de tecidos e órgãos nas mãos de hospitais e cirurgiões. Lucas, hoje em dia já conseguimos perceber a IA em diversos meios do dia a dia. Diante disso, gostaríamos de saber quais são as vantagens da IA na agricultura. Quando falamos de agricultura, podemos relacioná-lo com alguns dos tempos mais antigos da humanidade. Há lugares onde existem métodos arcaicos de agricultura. Ao aplicar a inteligência artificial na agricultura, chamamos isso de agricultura inteligente, onde cultivadores usam formas mais sustentáveis e eficientes de monitorar e gerenciar seu cultivo. As máquinas podem aprender a identificar a composição do solo, auxiliando na decisão do agricultor sobre plantio, colheita e comercialização.
E agora, a filmagem do repórter Pedro, que entrou em contato com o renomado agricultor da região, e ele vai nos mostrar um pouco sobre as tecnologias utilizadas em seu campo. Bom dia, Sr. Barcelos. Então, quais são as suas novas tecnologias que estão sendo utilizadas na sua fazenda? Cada vez mais aparecendo no meio da agricultura e ramo da saúde. Bom dia, tudo bem? Não é de hoje que sabemos que a tecnologia está cada vez mais presente nos nossos dia a dias. E na agricultura não é diferente de maneira alguma. A cada ano que passa, novas maneiras de observar e monitorar o campo vêm sendo desenvolvidas, através de drones, entre outros meios de observação, que têm protegido o campo de ervas daninhas e outras pragas que o afetam seguidamente. Mas as tecnologias podem ser utilizadas no meio ambiente também? E sim, quais delas são as mais inovadoras e comuns? Os painéis de luz solar e os robôs de inteligência artificial são os meios mais conhecidos desse ramo, e a cada ano que passa estão cada vez mais desenvolvidos e mais qualificados para essas situações. Parabéns. Parabéns, pessoal. Muito legal a ideia e a organização de vocês. Acho que ficou... Ah, alguém levantou a mão. Davi, por favor. Eu só queria saber se só uma pessoa precisava postar o vídeo para... Isso, desde que vocês tenham ali ou naquele documento que que está compartilhado com a turma, ou colocar nos comentários laterais da postagem os nomes dos participantes, só pra gente, claro que se a gente abre o vídeo a gente vê quem tá ali, mas daqui a pouco quem editou, quem não apareceu no vídeo, a gente precisa saber que participou, então deixar ou nos créditos, como a gente tinha pedido, né, que colocassem nos créditos o que cada um fez, ou colocar nesses comentários laterais e deixar a especificação ali do quem fez o que de cada tópico do trabalho, certo? Ah, ok, obrigado. De nada, Davi. Beleza, galera, temos mais um vídeo da 23C. Pessoal da 23C que está por aí, por favor, que queira compartilhar, ou compartilhe por aqui. A galera da 23C não está aqui. Cadê vocês? Onde vocês estão? Estou vendo a Maria Eduarda aqui. Quem mais? Quem mais? A Gabriela, a Juliane. Vamos lá, povo. Compartilham vocês, compartilho eu. Quem vai falar, por favor? Professora, é melhor tu compartilhar. Pode ser? Pode, tranquilo. Eu fecho meu microfone aqui de novo depois. Peraí, deixa eu abrir aqui. Eu vou fazer uma coisa para eu não me confundir que nem antes. Esse aqui eu fecho, porque daí fica só um aberto, né? Para pessoa que é meio atrapalhadinha aqui. Fica mais fácil. Aqui. Então... A tecla do computador. Oi? Pior é que não é forte. É que ele faz um som muito estranho. Quando esse computador é novo, tá? Mas eu tenho andando numa birra com ele. Porque o meu computador velho, com 16 anos, funciona melhor que esse aqui. Então não fala do coitado, senão eu já troco de computador. Só porque eu tenho um computador de 16 anos. Que funciona melhor do que o novo, que tem 8 meses de uso. Olha aí, temos coisas de 16 anos que funcionam muito bom, excelente. A única coisa dele que tá ruim é o som, por isso que eu não tô usando ele. Na verdade, por isso que eu tive que comprar o computador novo. Porque as caixinhas de som dele estouraram, não adianta. Então, acabei, não dava para usar, porque eu não ouvia direito e o som até vai, né? A captação dele é boa, mas para eu entender não dava. Então, tive que comprar, só que esse computador aqui é todo esquisito. E até isso, a parte do touch dele aqui parece que é solta. Quando tu encosta, dá uns barulhão, assim, de da onde? Não tô quebrando o computador, mas... Enfim, né? Vou fechar aqui o microfone e vou abrir lá o vídeo. Vamos ao terceiro vídeo, então, da 23C. Bom dia a todos os telespectadores. Meu nome é Rafael Bonner e agora vai começar o Jornal Matinal.
Jornal Matinal, vamos falar um pouco sobre alguns compostos químicos e o efeito dos mesmos no meio ambiente. Olá, eu sou a entrevistadora Natália. E eu sou o entrevistador Henrique. Hoje começamos a entrevista com a especialista internacional Regina Fallende. Ela é pesquisadora no Salk Institute for Biological Studies, com sede em Scranton, Pensilvânia. Temos também a presença de Sayuri Hashiguchi, uma especialista e doutora nacional na parte química dos agrotóxicos, graduada na URGS. Então, para começar, o que exatamente são os organoclorados? Well, the organochlorines are organic compounds widely used by the industry since the 20th century. They have several functions why they're used for, such as in the paint industry, plastic, etc. But they're most known for the use in agriculture as pesticides. Its use is intended to make agricultural production viable through the extermination of pests. However, after the use, they remain active in the environment for long periods of time, damaging ecosystems. Poderia nos explicar mais sobre os pesticidas e fertilizantes? Pesticides are chemical compounds capable of banning the development of pests in plantations. And fertilizers, they are also chemical compounds used in conventional agriculture to increase the amount of nutrients in the soil and consequently achieve a productivity gain. They both can cause very serious problems such as degradation of soil quality, pollution of water sources and atmosphere, increase resistance to pests, damages to the human health, like mutation of cell genes, which subsequently triggers cancer in various parts of the body. E qual o país com maior uso de agrotóxicos no mundo? There are 3 different rankings for this question. The first one is country that spend the most in pesticides in the world. In first place, we have Brazil, followed by United States, China, Japan, and France. The second ranking divides the total expenses by cultivated area. That is how much it's invested in pesticides per planted hectare. We have Japan, South Korea, Germany, and Brazil it's in the 7th place. The third ranking shows how much each country spends on pesticides with the size of agricultural production as a reference. In first we have Japan, in second we have South Korea, and Brazil is in the 13th place. Agora daremos início às perguntas para a especialista nacional Sayuri. A pergunta é: qual o grupo funcional dos agrotóxicos? Bom, na verdade, os pesticidas são formados por compostos organoclorados, né? E todo composto organoclorado faz parte da função orgânica dos haletos. E os fertilizantes, existem vários tipos. Um dos mais usados é o orgânico, que na sua composição contém ureia, e a função orgânica dele são das amidas. Entendi. E quais são os seus principais compostos? Os pesticidas organoclorados são formados através da substituição de um hidrogênio por um halogênio, que são os componentes da família 17 da tabela periódica. E quando um desses halogênios é o cloro, a gente tem os compostos organoclorados. Então, eles são formados basicamente por hidrogênio, carbono e cloro. Os fertilizantes orgânicos são compostos provenientes de resíduos animais ou vegetais. Então, eles são compostos por fosfato, amônia, ureia, nitrato e cloreto de potássio, enxofre, entre muitos outros que estão presentes em menor quantidade. Entendi. E eles derivam de outra substância? Temos os fertilizantes inorgânicos que derivam de origem mineral, que são processados em indústrias químicas para que possam ser usados na agricultura. E aí a gente tem vários tipos, a gente tem os nitrogenados, fosfatados, potássicos, mistos, calcáricos, e eles são muito usados para regular o pH do solo. E como eu falei anteriormente, temos também os fertilizantes orgânicos, né, que derivam de origem animal ou vegetal. Pode ser esterco de vaca, resíduo de vinícolas, entre muitas outras coisas. Obrigado, Júlio e Henrique. Agora meus colegas Annelise e Arthur, que estão em uma convenção por videochamada com os especialistas, vão falar um pouco mais sobre os efeitos na saúde e no ambiente causados por esses compostos químicos. Bom dia!
Estamos aqui hoje numa convenção com especialistas para tratar sobre o assunto dos agrotóxicos e também os impactos que eles causam no nosso corpo e no meio ambiente. Então, como a Annelise falou, eu vou passar a fala aqui para 2 especialistas e pesquisadores sobre o assunto. Bom dia! Nós, do Instituto Nacional do Câncer, realizamos várias pesquisas que apontaram que o contato via oral ou dérmica com os agrotóxicos está diretamente relacionado com o aumento dos casos de câncer em zonas agrícolas. Nós soltamos uma nota que repudia a liberação desses agrotóxicos e nós apoiamos a agricultura orgânica, principalmente após a OMS divulgar que 80% dos casos de câncer está diretamente ligado com o uso excessivo de pesticidas e agrotóxicos. Um estudo relacionou o desenvolvimento da depressão em adolescentes de até 17 anos que vivem na região dos Andes, no Equador. Para testar os níveis de exposição, a equipe mediu a quantidade da enzima acetilcolinesterase no sangue, expelida por alguns agrotóxicos. Essa enzima está presente nas estruturas neurais e nas sinapses do cérebro. Esse estudo já havia sido feito em camundongos, mas nunca foi comprovado. Porém, com esse novo estudo, os especialistas constataram que, de fato, os adolescentes tinham menor atividade da enzima e apresentavam sintomas ligados à depressão. Boa parte desses adolescentes estudados trabalharam ou trabalham na lavoura. Bom, então agora nós vamos falar com as nossas especialistas internacionais, nossas engenheiras ambientais, Lauren e Sabrina. Hello, Lauren. Hello, Sabrina. So we are here to talk about the impacts of the use of pesticides in our environment, and I would like you to talk a little about this subject with us. Well, one of the main organisms affected by pesticides is the soil. As the soil is able to retain a large amount of contaminants, pesticides tend over time to weaken and reduce their fertility. Besides that, the components of these toxic substances are reflected in the soil microbiota and consequently in plants, given the symbiotic relationship between these organisms. Because by biting with the minerals present in a given soil, they become unavailable to fungi and roots. This fact may reflect on biodiversity of microorganisms with impacts on biogeochemical cycles on the cycling of organic matter. Well, Lauren was talking about the soil pollution, but I would like to focus on the water problem. In agriculture, fertilizers, pesticides, herbicides, and insecticides used in combating pests, when used improperly, end up being dragged to the rivers with the rains. The contact of these pollutants with the soil or the water can contaminate the groundwater. The system of globalization has been triggering a series of environmental problems, pollution and destruction of the roads, rivers, springs, and groundwaters. So, girls, thank you so much for the contribution with us. E agradecer a presença de todos, principalmente dos especialistas que toparam vir aqui no nosso programa e principalmente também aos telespectadores, e espero que vocês nos acompanhem no nosso próximo bloco. Queríamos falar um pouco sobre a liberação desses compostos. Obrigado, Arthur. Agora seguimos aqui falando sobre a liberação do uso dos compostos em relação à legislação vigente e aceitação dos produtos agrícolas por outros países. A segurança do trabalho com agrotóxico surge como uma necessidade a partir da toxicidade que existe nos compostos aplicados para o controle químico danoso à exploração agrícola do homem. Além de organismos indesejados, os agrotóxicos causam intoxicação em qualquer organismo vivo, de que alguma forma seja exposto, ingerido ou até estando perto dele. Hoje a gente tem alguns convidados especiais para nos explicar um pouco sobre esse assunto. Temos o Jean Silveira e o Vinícius Salmória. Eles vão nos falar um pouco sobre a aplicação dos agrotóxicos. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Bom dia, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Espero que a gente tire melhor proveito dessa conversa para espalhar a informação para os outros. Bom dia, o prazer é todo nosso. Com certeza a gente vai aproveitar muito sobre isso. É sempre bom saber mais sobre essas coisas que estão presentes sempre no nosso cotidiano, né? É muito bom ressaltar isso. Mas, Dylan, fala um pouco para nós sobre as leis de aplicação dos agrotóxicos, por favor. Claro. Então, antes da gente falar sobre a lei em si, a gente precisa entender quais são os riscos que a aplicação de agrotóxicos ela apresenta para a gente. Então, a aplicação ela vai apresentar
pode apresentar problemas para a pessoa que está realizando a aplicação, pode apresentar riscos para comunidades rurais que vivam próximas na região, para o consumidor final e, obviamente, para o meio ambiente em si como um todo. Então, a gente precisa ter uma lei que ela regulamente tudo isso e que ela vise a segurança. E, de fato, a gente tem uma lei que ela é bem explicadinha sobre todos os processos. Então, todos os processos tratando sobre o uso de agrotóxicos são abordados por essa lei, que eu anotei aqui. Ela é a lei número 7.802, de 1989, com o decreto número 4.074, de 4 de janeiro de 2002. E essa lei, então, ela vai tratar desde a fabricação, da exportação, importação, comercialização, até a parte de aplicação, uso, manuseio, até chegar no consumidor final. Lembrando que ela é uma lei bem completa, mas não quer dizer que ela seja severa, então que ela vai ser bem rígida quanto ao uso, mas sim que ela regula bem como ele deve ser utilizado. Pelo menos completa ela é. Bom, eu também gostaria agora de cortar um pouco vocês para poder complementar um pouco a fala do Dylan. Falando um pouco sobre o momento atual que a gente está passando, né? Porque em 2020, por mais que esteja fazendo a epidemia do novo coronavírus, que causou lotações em diversos hospitais pelo país, e não só pelo país, pelo mundo, o governo Bolsonaro liberou 118 novos agrotóxicos esse ano, colaborando para que, através da alimentação e da contaminação de quem trabalha no campo com eles, possa acabar adoecendo outras pessoas e acabando piorando ainda mais a situação dos hospitais. Todos os novos agrotóxicos que foram liberados esse ano, eles foram liberados graças à medida provisória 926 e ao decreto 10.282. Ambos foram autorizados no dia 20 de março desse ano, e eles incluem os pesticidas como uma atividade essencial durante a epidemia. Também gostaria de lembrar, claro, o problema que os agrotóxicos trazem, né, os animais e as plantas, né, trazendo perdas ali para o nosso ecossistema, muitas vezes irreparáveis. Isso é muito importante ser abordado, principalmente com a pandemia que a gente está tendo. É sempre bom saber um pouco mais sobre isso. Mas agora eu vou passar para a nossa entrevistadora, Mayara. Bom dia, gente. Eu trouxe hoje um especialista internacional que irá conversar um pouco com nós sobre como a legislação e aceitação do uso de químicos fora do país. Good morning, Gabriel Varani. Please, come on in. Good morning, Mayara. Good morning, everyone. It's a pleasure to be here today. The pleasure is all ours for having your honorable presence here with us today. But now, tell us a little bit about how's the acceptance of agricultural products in other countries around the world. Well, of course. The production and commercialization of edibles have been affected worldwide. Brazil, as one of the main producers and exporters of food, is in conditions of maintaining and even expanding its contributions to the alimentary safety of the world, providing that quality products in sufficient quantities to serve many importing countries. And to keep that up, it isn't enough just for Brazil to have these conditions. It is necessary that the nations that trust the international market as a pillar for the alimentary safety of the world to have them as well. The challenge that is raised is expressive, since certain countries have already adopted some protectionist measures. The alimentary autosufficiency pretensions that can be legit now, and yeah. But however, despite of these good intentions, history shows us that these measures tend to privilege the economic agents and they deter the consumer, having shortage, raise of edibles prices, precariousness of the main sectors of society as consequences. It's truly concerning the situation which the world finds itself in. With Gabriel's speech, we can see how difficult things are in the present moment, especially in this area. But thank you for the insight you gave us here today. Agora encerramos esse bloco. Continue acompanhando o próximo, que falará sobre inovação de tecnologia aplicadas na agricultura, saúde, meio ambiente e qualidade de vida. Obrigado, Mayara. Agora seguimos daqui falando sobre a inovação e tecnologias aplicadas na agricultura, saúde, meio ambiente e qualidade de vida. O mundo está em constante mudança e, como consequência, precisamos também nos modificar. E modificar também as máquinas e as tecnologias, pois todo dia há novas descobertas em todas as áreas. Mas bem,
Hoje trouxemos 2 especialistas que irão abordar algumas dessas áreas. O primeiro convidado é Cecília Lampert, que vai nos contar um pouco sobre a agricultura e o meio ambiente. Cecília? Oi, eu queria começar agradecendo por poder participar desse programa, pelo convite. Muito obrigada. Prazer é todo meu. Então, vamos ao assunto. Bom, muitas pessoas pensam que a tecnologia é um grande vilão, para o meio ambiente. Porém, por outro lado, ela vem nos ajudando com alternativas para temas como o uso de satélites, que, combinado à popularização da internet, permitiu que pessoas de todo o mundo evitassem deslocamentos antes vistos como imprescindíveis. O próprio uso do GPS e de outros aplicativos de geolocalização contribuem de maneira decisiva para a redução de emissão de CO2. E na área da agricultura, a utilização desses softwares ajuda na diminuição do uso de insumos, fertilizantes e pesticidas, e também é possível economizar diversas etapas no processo de plantio, o que significa menos gases lançados na atmosfera. Ainda na agricultura, teve um aumento de uso de drones, que dispõem de uma capacidade melhor de mapeamento de terras, e possibilita uma melhor contagem das plantas, uma detecção de pragas mais eficiente e também a mediação da altura da plantação e um melhor monitoramento de recursos. Essas melhorias fazem com que o agricultor tenha mais eficácia na coleta de dados de sua plantação e possa utilizar de técnicas e ações melhores com o fim de torná-las mais eficientes. Realmente, hoje em dia é bem mais fácil o plantio e o cuidado dele, com toda essa tecnologia. Até os drones podem ajudar demais nesse processo. Bom, obrigado por compartilhar um pouco do teu conhecimento conosco, Cecília. Agora, o nosso próximo convidado internacional, Bruno Fernandes, falará um pouco sobre a área da saúde e a qualidade de vida. Good morning, Bruno Fernandes. Please come in. Good morning, Enzo, and good morning, everyone. It's a pleasure to be here today. The pleasure is all ours for having your honorable presence here with us today. Thank you very much. So, talking about technology continues to advance in medicine every day. And one of the areas that innovation is a reality is in image exams. Computer tomography and magnetic resonance imaging, for example, allow you to view the internal structures of the body in high definition. In this way, it is possible to detect serious diseases at an early stage, such as cancer, considerably increasing the success of treatments. Another example of an innovation in health is the 3D printing. Looks like a sci-fi, but manufacturers are already producing artificial pancreas capable of replacing the original organ without harming the patient. The pancreas designed and printed in 3D is able to improve the functioning of the body, eliminating diseases such as type 1 diabetes. And with this capacity, we would solve the problem very easily. So in the coming years, the technology is expected to extend to the other agencies. Innovation in health is a very good thing, and things that previously had no cure nowadays can be easily solved. And I hope this evolution continues every day, that we discover new extraordinary things. Health technology is really very important. I also hope that it will continue to evolve. Thank you so much for sharing a little bit of your knowledge with us, Bruno. E agora chegamos ao fim do nosso programa. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se alguém tiver alguma pergunta sobre os assuntos abordados, os contatos dos especialistas estarão no nosso site. Uma boa semana a todos. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todos os meus colegas jornalistas, aos especialistas que nos deram a graça de sua presença e seus conhecimentos, e a todos os telespectadores. Um bom dia e até semana que vem. Muito bom, parabéns, gente. Show de bola. Muito bom, galera. Eu acho, tô assim, a Jordana antes falou, né, no início, não crie expectativas
Olha, não criei expectativas, Não, mas foi muito legal, muito bom, gente. 3 Assim, eu turmas acho estão de que parabéns. vocês, assim, 3 produções totalmente diferentes, mas que deram conta de trazer o que a gente realmente tinha proposto enquanto atividade, assim, né? De ampliar conhecimento em diferentes áreas, né? De falar da química, de falar da física, de trazer a questão do diálogo, né? Da fala, da linguística, de aprofundar estudos ambientais, que eu acho que esse ano, com tudo que vocês trouxeram de dados, né? De liberação de agrotóxico, de uso de agrotóxico, da própria pandemia, dos acidentes ambientais, né? Que a gente fica lá questionando, são acidentes, né? Então, eu acho que a gente pode, vocês estão, assim, ó, muito de parabéns pelas produções, muito, muito boa as informações, o aprofundamento, e eu acho que a grande ideia do trabalho era justamente essa. Vai lá, Fábio. Só queria opinião possível, Rafa, que eu tenho aula agora. Pode ser um minutinho? Vai fundo. Parabéns, pessoal, pelos trabalhos. Esses assuntos que vocês discutiram, assuntos que caem muito no Enem, é só olhar as questões, principalmente a questão do Brasil Central, né, no Centro-Oeste, questão da frente agrícola, que vocês comentaram, questão do soja, dos agrotóxicos utilizados, da contaminação dos mananciais, isso é assunto de atualidades. E vocês, praticamente, foram muito felizes em propor isso aí, esses temas, dentro dos trabalhos. Então, parabenizo a todos pelo excelente trabalho que tiveram, de atualidades, e também dos temas. Essa questão do agrotóxico é polêmica, né? No Brasil está se tornando polêmica a nível global, porque nós somos o único país que estamos utilizando agrotóxicos são proibidos em outros países, e o Brasil está, o que está querendo exportar, né? O agrobusiness está em alta agora aqui no país, isso tem que ser bem atento no vestibular. E também despeço de vocês, que eu tenho agora aula com a 22B. Então, muito obrigado, pessoal, pela atenção e até a próxima. Desculpa, Fábio, está tudo teu agora. Obrigado, senhor especialista Marcelo Moura de Costa. Tá, tomo a liberdade de falar em nome da língua portuguesa, em nome da área. Uma das coisas que me chamou bastante atenção durante todos os trabalhos foi realmente a preocupação com a linguagem de vocês. Foi criteriosa a escolha, foi criteriosa a escolha da forma como vocês iam se expressar durante cada um dos processos, né? E me chamou bastante atenção a forma como vocês foram escolhendo não apenas o vocabulário, mas as expressões e a transição para as expressões de um tópico para o outro, mesmo se tratando de ambientes diferentes, né? Seja no momento que vocês estavam, parecia que vocês estavam em um estúdio, vocês escolhiam falar de uma determinada forma, adequada àquele momento, ou quando vocês estariam em um ambiente virtual, ou até mesmo presencial, quando fizeram uma entrevista na rua, ou foram para um ambiente externo. Isso me chamou bastante atenção. Parabéns a vocês, o trabalho, ele segue sim, os trabalhos seguem sim uma ordem de preocupação, tópicos específicos, e ficou muito claro compreender como é que vocês estavam tratando cada um dos elementos e cada uma das transições. Isso foi excelente. Ressaltando que tais preocupações de vocês são sim parte das questões de Enem. Se vocês lembrarem do simulado da FTD, pelo menos umas 4 questões tratavam somente sobre esse sistema de comunicação, né, de quem fala, quem ouve, como está falando e para quem está falando. Essa preocupação foi excelente, parabéns. Vocês compreenderam como é que se aplica isso, então, na hora das avaliações de Enem, isso vai ficar muito mais tranquilo, eu acredito. Por favor, senhorita especialista, Mariana especialista, Cláudia especialista, por favor. Eu gostaria de fazer uma fala breve. Primeiro, parabenizar, obviamente, estavam todos dentro das suas particularidades muito bons. Dentro da área das ciências e suas tecnologias, né? A química, a física, a biologia, ali acho que vocês procuraram fazer uma abordagem técnica
na questão linguística, né, a questão dos termos, o conceito, a forma como conduziram essa conversa com relação a especialista, buscando referências em universidades renomadas, institutos renomados, né, e o entendimento da área científica, propriamente dito, né, acho que isso foi muito legal. E deixo uma sugestão. No ano de 1984, na Índia, aconteceu um acidente muito grave na cidade de Bhopal. Não sei se alguém já assistiu esse vídeo, tá? Era uma indústria de pesticida, tá? E foi muito triste, né? Ele repercute até hoje, né? Por questões legais, familiares lá, e saúde, questões de ar, de solo, de contaminação. Então, quem não assistiu, eu deixo uma dica, né? Bhopal, o nome da cidade. Então, o acidente de Bhopal, na Índia, aconteceu em 1984. Tá? Por que eu digo isso? Porque ali, nessa época, não se tinha tanta tecnologia, e aquilo foi um erro humano, né? Se vocês analisarem o vídeo, ele explica exatamente como o acidente ocorreu, tá? E foi um erro humano, né? Hoje, nós temos muita tecnologia também sendo aplicada dentro das indústrias para impedir esse tipo de acidente. Por quê? Porque, como vocês disseram, a gente vive num país que não toma atitudes para minimizar o uso desses tipo de compostos, então que pelo menos nos preservem um pouco e nos dê um pouco de garantia, né, com relação ao ambiente, para não termos vazamentos, não termos, enfim, no processo de manufatura, ou seja, na fabricação, que também é um ponto que deve ser debatido, né? Mas hoje nós temos recursos tecnológicos que podem minimizar bastante acidentes como o de Bhopal. Então, acho que seria interessante darem uma olhadinha nesse vídeo, que é bem impactante, assim, bem legal sob o ponto de vista técnico, 1984 e agora 2020, né? Então, fica a sugestão e parabéns a todos, e valeu a parceria dos colegas aí, estamos juntos sempre, né? Cláudia, eu já me adiantei e coloquei 2 links que eu encontrei rapidamente, mas me parece bastante material para ser pesquisado. Eu coloquei só 2 links ali, mas o pessoal já pode ir correndo atrás em outras informações. Não, tranquilo, tranquilo. Valeu, Fábio. May I, posso? Apesar de não ser da língua portuguesa, assim como o Fábio, a gente consegue observar, né, essa busca dos termos técnicos, das apresentações, até os figurinos, né? Adorei os títulos dos jornais, com localização, horário, temperatura, né? Então, a gente percebe toda essa construção. E parabenizar a gente, a questão da língua inglesa, aí aparecem uns representantes internacionais com sotaque britânico, com sotaque americano, e excelente, parabéns, estão de parabéns. Pessoal, quero agradecer, não sei se Cláudia, Fábio, mais alguma coisa, eu acho que Tô saindo, o que eu tenho aula trabalho... com o segundo ano agora, tá? Tá bom, Beijo, vai lá. só para avisar que eu tenho aula com o segundo. Beijo. Tá bom. Gente, quero agradecer a presença de todos vocês aqui, né? Quero dizer que foi muito importante esse momento, foi muito importante a apresentação, a construção dos trabalhos de vocês. Vocês estão todos de parabéns, eu acho que foi, assim, uma produção muito, muito boa mesmo. Espero que, assim, toda a construção de conhecimento, né, ela é para a vida, ela é para a gente também prestar atenção naquilo que a nossa vida, né, nós, seres humanos, e todos os demais seres, vegetais e outros animais que estão ao nosso redor, que a gente possa pensar e olhar para esses outros seres com um olhar de que eles também são afetados quando o uso desses pesticidas acontece. E que talvez a gente, por bioacumula mais, mas a gente ainda leva mais tempo para ser afetado, né, num volume maior. Que essas outras formas de vida, elas também precisam ser respeitadas, elas também precisam ser observadas, elas também precisam ser cuidadas, tá bom? Valeu muito a produção de trabalho de vocês, muito bom mesmo, vocês estão todos de parabéns. Deixa eu parar aqui.